e não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for, nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aí, deixa o like também, o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, ainda mais hoje que é dia de Vasco. Deixa o seu placar, deixa a sua opinião sobre o jogo e todos os assuntos que a gente vai trazer aqui. É importante a sua participação, acrescenta demais aqui no canal e eu aprendo muito de Vasco aqui com a família vascaína. Então dá essa moral aí pra gente. Se inscreve também nos canais parceiros aqui do Vasco em Família, Vascaína ajudando o Vascaíno. Tem o Cruz Maltino Sem Fronteira, Arena Vascaína, Pai e Filha Arte. Então dá essa moral aí. Bora que vamos? Vamos que vamos? Vamos falar aí do nosso jogo de hoje, São Paulo e Vasco pela Copa do Brasil, um jogo importante, tô muito ansioso. Cara, ver o Vasco na Série B me maltrata demais, me machuca demais, então tô ansioso para ver esse jogo aí, o Vasco enfrentando os grandes times do Brasil. Então tomara que o Vasco possa fazer uma grande partida aí e pegar aquela confiança pra gente seguir bem nesse ano aí que é conquistar os objetivos. Quer subir para a Série A, que o Vasco não deveria ter saído nunca da Série A, né? E fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, por que não fazer sim? Porque a gente é um clube grande, está confiante aí com o trabalho do Lisca. Mas antes vamos falar aqui do retrospecto aí, que é o seguinte, Vasco e São Paulo tá aqui na Super Vasco, tem o mesmo número de vitórias na história dos duelos, é isso mesmo, tá aqui ó, 43 vitórias pro nosso Vascão, 43 para eles e 36 empates. E na Copa do Brasil a gente precisa empatar, hein, família vascaína? Porque aqui tá o seguinte, são três aí, o Vasco enfrentou o São Paulo 3 vezes pela Copa do Brasil, em 98, em 2002 e 2015, e tá 2-1 para eles, né? A última vez que o Vasco enfrentou o São Paulo foi em 2015, a gente tinha eliminado os Mulambo, né? Não sei se vocês lembram, com o Renato Silva, Rafael Silva, perdão, Rafael Silva testou e pá, eliminamos eles e aí enfrentamos o São Paulo e acabamos sofrendo aí no placar agregado de 4-1 e fomos eliminados aí pelo São Paulo. Então cabe a gente empatar isso aí, né? Deixar aí na Copa do Brasil 2-2. Então vamos falar aí a provável escalação de cada time, deixar a nossa opinião e quero a participação de vocês. Está aqui a provável escalação do Hernan Crespo, do time do São Paulo, já que é o time mandante, tá aí ó, Thiago Volpi, Miranda, Arboleta e Léo, eles jogam com 3 zagueiros, né? No meio campo tá aqui ó, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, os alas Igor Vinícius e Wellington e na frente nosso grande Benítez aí que passou aqui no Vasco, deixou saudade com certeza o Benítez no nosso Vascão. Tá aqui Benítez e na frente Rigoni e Marquinhos. Cara, é um time interessante, apesar de estar vivendo um péssimo momento aí no Brasileirão. O ambiente também do São Paulo não deve estar legal, né? Por ter um time qualificado e estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim é um time que o Vasco precisa ter muito cuidado, muitos jogadores interessantes, com alguns desfalques, a gente vê principalmente ali na frente, né? O Luciano, que é titular há um bom tempo não joga, mas esse Marquinhos aí é um jogador da base, muito bom jogador, jogou muito bem contra o Racing, é rápido, né? Faz aquele facão de vez em quando de cortar para o meio para receber o passe, usando a velocidade dele. Então o Hernando e o Castan vai ter que ter muita atenção ali, o Galaça que tá jogando de primeiro volante também, com esse ataque aí com Benítez, Marquinhos e Rigoni, porque realmente o Benítez consegue utilizar deles a melhor qualidade, que é a velocidade. O Rigoni bate com as duas pernas, então o time do São Paulo é interessante, é bom e o Vasco precisa ter cuidado. Estão vivendo um bom momento, mas é um time qualificado, Gabriel Sara, onde a bola cai ali, os caras sabem jogar, então o Vasco vai ter que jogar muito bem hoje para ganhar desse time do São Paulo. Então vamos falar aqui da provável escalação do Vasco, que é a seguinte: Vanderlei, Hernando, Leandro Castan, Léo Matos e Zeca na esquerda, e o Galarça aí jogando de primeiro volante, já é uma mudança aí que a gente vê com o trabalho do Lisca, e o Bruno Gomes de segundo volante. E à frente do Vasco tá aí Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Peck e Cano, o Vasco mantendo o mesmo time que goleou o Guarani aí por 4-1. Família vascaína, eu acho que
tá certo manter o mesmo time, já que na minha visão foi a melhor partida do Vasco no ano. Tem alguns aqui torcedores, né, por isso que eu peço a participação de vocês, que acham que foi contra o Flamengo, eu já acho que foi contra o Guarani, porque é o conceito que a gente tem que utilizar na Série B, que é o time do Vasco tentar jogar. Contra o Flamengo a gente foi um time reativo, né? Esperava ali nos contra-ataques e conseguimos matar o jogo. Então o jogo contra o Guarani foi um Vasco que tentou jogar, conseguiu fazer os gols, 4 gols, e é dessa maneira que a gente tem que jogar na Série B, propondo o jogo, sendo o time protagonista da competição. Por isso que, na minha opinião, foi a melhor partida, e acho sim que ele tem que montar, escalar o mesmo time aqui. Então a gente espera que esses jogadores aqui do Vasco possam fazer uma grande partida, que eles estejam num dia iluminado, porque tecnicamente o São Paulo é muito superior, mas o nosso time pode sim surpreender com atenção, dedicação à parte tática, né, os conceitos que o Lisca está aí passando para esses jogadores, um time mais agressivo, marcando mais pressão. Vamos atrapalhar o São Paulo sair jogando. E aí a gente pode sim surpreender e conseguir um bom resultado aí, trazendo para São Januário e a gente classificando. Eu acredito sim, apesar de ser muito difícil, é o que eu digo. Os jogadores do Vasco têm que estar num excelente dia, num bom dia, numa excelente noite, né? Que o jogo vai ser às 9h30 da noite. Cara, cada um fazendo uma boa partida, um jogando pelo outro, um correndo pelo outro, com muita atenção, e a gente pode surpreender. O futebol proporciona isso. Agora, a gente não pode negar que o São Paulo é infinitamente melhor tecnicamente. Mas vamos lá, a gente é Vasco, vamos acreditar e que a gente possa fazer um grande jogo aí. E, cara, confiança. Vamos ter essa corrente aí, fazer essa confiança pra gente passar sim do São Paulo. E quero saber o seu placar pro jogo de hoje. Deixa aí o placar. E se você concorda aí, como eu, com a mesma escalação do Vasco, do Lisca, contra o Guarani. Deixa a opinião de vocês pra gente conversar aí de vascaíno pra vascaíno. Família vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo, como eu peço muito aqui a participação de vocês, ontem eu trouxe um vídeo aqui, né, da live do canal Opinião Vasco. Galera que não foi inscrita lá, se inscreve lá no canal Opinião Vasco, do Eduardo, que me permitiu aqui fazer um corte e trazer aqui pra galera a minha pergunta por Levinciano. E a gente tem ali muitos comentários, né, que alguns falam que o Levin tá atrapalhando, que o momento é de união, Levin só em 2023, e aí eu resolvi trazer esse assunto aqui, né, porque estava aqui na Super Vasco ontem, né, a entrevista que o Júlio Brandt deu, a live que ele fez lá no canal Juristas Vascaíno, e eu quero colocar isso aqui para vocês, para a gente trocar essa ideia, como é importante a gente não cair em narrativas, né, que é o seguinte, vou abrir aspas aqui pro Júlio Brandt, e é o seguinte: em 2017, eu vim muito forte. A gente ganhou a eleição. Ganhamos na Assembleia Geral e perdemos no Conselho Deliberativo. Uma pena para o Vasco. Digo sempre isso. Não por vaidade, mas porque o presidente que estava legitimado pela massa perdeu a eleição. Isso refletiu em todos os acordos de patrocínio de vinda de jogadores. O mercado atende quando você tem legitimidade no processo político. O mandato do Campelo foi um mandato oco, um mandato que não agregou em nada ao Vasco. Os números estão aí para dizer, não é politicagem, é só analisar os números. Então, família vascaína, foi isso aí, né? Uma live que ele participou lá do canal Juristas Vascaínos. Mas eu aqui como torcedor te convido a fazer isso. Coloca aí no YouTube, Júlio Brandt elogiando o Campelo. Eu não quis trazer aqui porque eu acho, cara, é muita sacanagem com o torcedor vascaíno isso. Bota aí, Júlio Brandt elogiando Alexandre Campelo. Eu acho que foi lá na posse do Jorge Salgado, e o Júlio Brandt basicamente diz o seguinte: Campelo, muito obrigado pela sua dedicação ao clube nesses 3 anos. E aí o que me passa é que é justamente essa narrativa de alguns comentários aqui no vídeo de ontem que alguns torcedores caem. A grande maioria tá com leve, vendo o Projeto Somamos uma ideia de Vasco melhor, de um Vasco grande novamente, forte novamente. E aí alguns caem nessa narrativa porque nessa cerimônia de posse ele fala isso, aí você vê aí agora numa live ele discordando de totalmente do que ele falou, né? E é o seguinte, e esse é o problema, esse que eu quero conversar com vocês, não caiam nessas narrativas. Como é que ele elogia naquele momento e agora critica em outro momento? Por quê? Naquele momento eu acho que ele tinha que passar para o torcedor vascaíno que a eleição deles no dia 14, a enquete no dia 14, foi legítima, que não tinha nada problema, que o Campelo fez aí uma transição tranquila e que o ambiente político do Vasco
era tranquilo e queria o bem do clube. E que qualquer um, né, de fora que fosse atrapalhar, estava querendo prejudicar. Que fosse brigar pelos seus direitos, que é o que Levin está fazendo, quer prejudicar o clube. Então você vê como a gente tem que tomar cuidado com as narrativas que são contadas aí no Vasco da Gama, porque em um momento fala o que é necessário para a torcida do Vasco acreditar, mas em outro momento quer criticar. Então quem está falando a verdade? Qual é o projeto sério para o Vasco? Quem quer ver o bem do Vasco? E aí é esse trecho que eu vou trazer aqui da live de ontem, onde o Levin fala. Para ele, nunca foi um projeto de poder. Ele quer fazer um Vasco campeão, um Vasco forte. Em outras situações, como essa que eu estou trazendo, ou o próprio Jorge Salgado que disse aí que vai trazer um Vasco forte, competitivo, só daqui a 9 anos, coisa que ele não prometeu durante a campanha. Cara, quem quer o bem do Vasco? E aí eu pergunto para você, torcedor vascaíno, deixa a sua opinião aí. Eu, como torcedor do Vasco, apoio o Vasco em qualquer... Família vascaína, então é isso aí. Eu vou torcer pro Vasco sempre, o Vasco me representa a minha família, aprendi a ser vascaíno com a minha família, com meus avós, com o meu pai, então vou torcer pro Vasco em qualquer circunstância. Mas eu quero um Vasco com o Levin esse ano, eu quero um Vasco com o Projeto Somamos e vou acreditar até o final, até a decisão da justiça sair, porque esse tipo de narrativa, cara, eu não aguento mais. A gente está 20 anos com isso e há 20 anos o Vasco não consegue ser competitivo, o Vasco não consegue ganhar títulos. Isso está atrapalhando o Vasco. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco. O Vasco, para mim, não é um projeto de poder. É isso que, às vezes, as pessoas não conseguem. Quando eu vejo o Campeiro, o Salgado, o Júlio se juntando como se juntaram ali e me isolando, é porque eles não conseguem me entender, a gente não fala a mesma língua. Porque a língua deles é o projeto de poder. A minha língua é o Vasco campeão da porra toda. É o vascaíno do sul a norte do Brasil gritando é campeão. É o sangue correndo aqui na veia do vascaíno. É a cruz de Malta estampada no nosso coração.